esse momento, né? Então, boa noite mais uma vez para todo mundo. Como a Vânia disse anteriormente, o motivo, né, a gente pensou com muito carinho esse momento aqui com vocês, e por isso até que a gente escolheu essa plataforma de reuniões, que é o Meet, para justamente ter essa proximidade de vocês fazerem perguntas sobre um novo parceiro que vai trabalhar junto com a escola e também com os filhotes, né, de vocês aí no ano de 2022. Então, eu aqui representando o Nave à Vela, o Jamerson, a Thalícia, a gente está aqui esse tempinho que a gente sabe que é difícil. Acho que a gente não chega até às 7h30, né? Mas eu gosto de reservar esse tempo para a gente ficar ali dentro da expectativa desse momento, mas não é uma apresentação, é um bate-papo em que a gente vai apresentar para vocês a proposta, né, de uma nova metodologia, de uma nova experiência de ensino-aprendizagem que os filhos de vocês vão ter contato a partir do ano de 2022 e que a gente está trazendo com muito carinho e muito cuidado de toda a administração da escola, Sagrado, todos os educadores MEI, que a gente vai falar daqui a pouco, né, Thalícia, como que a gente vai trabalhar, mas a gente está pensando nesse momento com muito carinho. Então, vou pedir licença para vocês aqui, para eu conseguir compartilhar com vocês a minha tela. E desde já digo que fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas. Aqui não existe resposta certa, resposta errada, que a gente vai construir junto esse momento e vamos falar um pouquinho de cultura maker. Né? Um nome que para muitos pode ser novidade, nunca ouvi falar, mas espero que ao final desse momento de hoje vocês saibam um pouquinho mais sobre o universo de cultura de inovação que o Colégio Sagrado está priorizando aí para o ano de 2022 adiante. Certo? Então, como a Vânia me apresentou, eu sou a Camila do Nave à Vela. O nome desse parceiro já gera um pouquinho de dúvida, né? Nave à Vela? O que é isso? O que esse povo faz? Pois é, pessoal. Nós somos um parceiro que tem a missão principal de atuar dentro das escolas, promovendo um aprendizado mais significativo, com mais engajamento dos estudantes. E aí o Elias, ó, quando ele coloca assim esse usuário no formato de robozinho, já não me deixa enganar, que gosta, criança gosta de tecnologia. Né? Então, só receber aqui. Opa, o Gabriel acho que entrou e saiu, mas aqui não está aparecendo para mim, mas se ele estiver aí, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Boa noite. É, Boa noite. ótimo. Então, pensando nisso, criança, adolescente, que a gente também vai trabalhar, né? Pré-adolescente e adolescente, gosta de novidade, gosta de colocar a mão na massa e gosta muito de aprender fazendo. Então, a gente leva essa missão para as escolas, de criar um espaço em que eles aprendam, se divirtam e vejam sentido no dia a dia, no que eles estão aprendendo na escola. Não sei vocês, mas os maiores, tá? As perguntas não são para os estudantes, não. As perguntas são para as famílias. E aí, para os maiorzinhos, Jamerson e Thalícia também pode entrar nessa enquete. Quem nunca ouviu falar alguma coisa do tipo, não sei para que eu aprendi isso? Ai, 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 vi isso tudo, estudei um tempão, mas não sei até hoje para que eu aprendi isso. Aqui nas aulas Maker, e a proposta do Colégio Sagrado para 2022 é não ter mais esse tipo de pergunta. Por quê, pessoal? Por justamente as crianças conseguirem ver tudo o que eles estão aprendendo dentro da sala de aula aplicado. Então, aprender na prática. Essa é a proposta do Nave à Vela, colocando a mão na massa. E aí, com isso, hoje a gente já tem mais de 60 mil pequenos inovadores, né, que a gente chama os nossos estudantes, e a gente está espalhado em todo o Brasil. Né? Hoje presente aí no slide está 15, mas hoje a gente já está presente em 16 estados. Né? Então, essa é a nossa proposta, levar a cultura maker, né, com mais significado e de um jeito mais legal, né? Porque quando é divertido, todo mundo gosta mais.
E aí, quando eu falo cultura maker, esse nome maker, o que lembra? O que vem à cabeça de vocês? Querem falar? Quando eu falo cultura maker, vem alguma coisa? E aí? E aí, se as crianças também quiserem participar, fica à vontade. Quando a tia Thalissa chegar e falar assim, cultura maker, vocês vão ver. E aí? Pode falar, Elias. Significa construir. Boa Fazer. aí. O que vem na tua cabeça quando fala em maker? Aí a Ávila, a mãe da Ávila já chamou. Pode falar também, Marta. A gente convida você também para participar. E não tem certo e errado, tá? Então fiquem à vontade. Eu acho que é alguma coisa de brinquedo ou tecnologia. Boa! Muito obrigada, Ávila. Trouxe brinquedo, tecnologia, o Elias trouxe construir, fazer, e eu conto para vocês, é uma junção disso tudo. Então, a expressão Oba, temos mais gente entrando aqui. Sejam muito bem-vindas, quem está se juntando aqui à nossa sala, ok? A gente está aqui conversando, falando sobre cultura maker. Então, as crianças trouxeram, né? E a expressão to make vem do inglês que significa fazer. Então, quando a gente fala de cultura maker, a gente está falando disso, de colocar a mão na massa, criar. Só que não é, e aí vou utilizar o exemplo, né, de uma das falas, não é o criar por criar. É o criar ajudando a construir algo novo, algo positivo, né? Que vai ajudar a resolver um problema, a cumprir um desafio. Então, por isso que a gente aqui do Nave acredita que todo mundo é capaz de criar projetos, protótipos. Se eu perguntasse aqui, quem que é criativo? Quantos levantariam a mão? Podem escrever no chat, pode falar. Ah, ali, ó, o Elias já levantou a mão, já falou, eu sou criativo, boa. Que mais? Então temos duas. Aí dá, eu não sei se foi a Ávila ou a Marta, ou se é as duas. Boa, o Fui Jamerson. eu, tia. Ótimo, Ávila. E sua mãe? Tá aí também? Tá no grupo dos criativos? Às vezes, pessoal, a gente tende a pensar, ótimo, olha só, a Rosa também levantou aqui a mão. Mas olha, num grupinho de 11 pessoas, eu tive 4 pessoas que levantaram a mão. Seja muito bem-vinda, tá? Quem entrou agora, acho que foi a Marina. Isso, Marina, seja bem-vinda. Então, olha, de 11 pessoas, podem abaixar a mão, por gentileza. Agora, se quiser perguntar também, só levantar a mãozinha. Mas, ó, de 11 pessoas, menos da metade, só 4 pessoas levantaram a mão falando que são criativas. Por quê? Porque a gente tende a pensar que a gente já nasce criativo. Ah, fulano é criativo, ciclano não é criativo, não. Mas, ó, deixa eu contar para vocês. Isso é mentira. Conseguiram ouvir? Isso é mentira, balela. Todo mundo tem a capacidade de se desenvolver quanto uma pessoa criativa, desenvolver competência da criatividade, né? E aqui a gente vai tornar o Colégio Sagrado, né? A gente vai contribuir, porque ele já é, mas a gente vai enriquecer cada vez mais essa experiência de estimular a criatividade para as crianças e para as famílias, né? Como, Camila? Levando muito projeto, muita atividade, mão na massa. Mas agora eu queria explicar por que que a gente acredita tanto que o mão na massa ajuda a é tão importante ter esses momentos mão na massa na escola, ok? E aí, quem chegou depois da minha fala inicial, só para reforçar, fiquem à vontade para tirar dúvida, ativar o microfone, escrever no chat, ok? A gente quer que esse momento seja um bate-papo, que vocês conheçam e tirem suas dúvidas do novo projeto que vai acontecer em parceria ao Colégio Sagrado ano que vem, beleza? Então, por que que a gente acha e a gente investe nisso e o colégio também acreditou
que o Maker é uma solução inovadora e importante para o seu filho, né? Deixa eu compartilhar com vocês alguns chamadinhas, algumas notícias que estão rondando por aí e não é de hoje. Olha só. 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Isso foi uma notícia publicada um pouco antes da pandemia. Então, olha só, muito mais da metade das profissões de apenas 8 anos daqui para frente, né? Elas não foram criadas ainda, né? Hoje, aquele currículo tradicional da escola, que foca só naquele saber técnico, que a gente chama de cognitivo, né? Ele não prepara as pessoas, e aqui eu não estou falando só de crianças, mas ele não prepara essas pessoas para a sociedade do futuro. E nem tão futuro assim, porque a gente já está vivendo a era da informação. Um celular novo é lançado com funções exclusivas a cada 6 meses. Então, quando a gente abre, a gente tem notícia de tudo, né? Aposto que Elias, Ávila, já sabem entrar e já procurar, pesquisar na internet. E eles têm acesso a uma gama de informações. Então, se o futuro exige, né, habilidades complexas, a gente tem que pensar nesse formato, nessas demandas, a partir de uma nova educação. E a gente, com a nossa parceria com o colégio, a gente está buscando justamente isso: desenvolver não só o saber técnico, que vai preparar para entrar na faculdade, para fazer um curso, né? Não só o cognitivo, mas desenvolver uma série de habilidades e competências que vão preparar ele para o mundo real, que está aí, que convive no dia a dia, né? Mas aí, como, Camila? Como o Maker ele consegue estimular isso, pessoal? Então, ele vai aprender. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Então, colocando a mão na massa, com a experiência, né, com a vivência do Maker no cotidiano da escola, que os filhos vão aprender, né? E vocês aí que estão aqui assistindo essa nossa conversa junto. Vão aprender fazendo. Então, colocando a mão na massa, testando, experimentando. Olá, Carlos. Carlos Pietro, que está aí com o videozinho aberto. Ei, Carlos, boa noite. Boa noite. Excelente. A Romélia também entrou. Pode falar, Marta. Marta, você quer falar? Estou vendo que você está com a mãozinha levantada. Aí, o pessoal está entrando. Boa noite. Não? Posso seguir? Boa noite, Thalita, que entrou agora também. Ótimo. Vou seguir então, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade. Então, o que nas aulas Maker as crianças vão aprender agora na escola? Aprender colocando a mão na massa, na prática, né? Vão desenvolver as competências importantes. Então, Marta, quer falar? Carlos, quer falar alguma coisa? Quero. Pode falar. Tia, a gente fez um labirinto com a tia Thalícia. Boa. Vou falar daqui a pouquinho por que vocês fizeram esse labirinto. Pode ser? O labirinto da matemática. E você gostou de construir esse labirinto? Gostei. Ah, é bacana, né? Foi bom ver funcionando. Obrigada por ter trazido, Carlos. Daqui a pouco eu vou, inclusive, mostrar algumas fotos e falar dessa atividade, pode ser? Ótimo. E aí, por enquanto, Carlos, eu vou pedir só para você desativar o seu microfone, mas se você quiser falar mais alguma coisa, é só ativar de novo, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. E aí, além, né, de colocar a mão na massa, aprender fazendo, vai haver o desenvolvimento de uma série de habilidades importantes para esse mundo que a toda hora surge uma tecnologia nova, né? Então, é preparar
para a vida, não só na escola, para ele cumprir o desafio que a tia Thalícia coloca, e o Afonso também, mas para que eles desenvolvam e saibam interagir para além, né, desse ambiente escolar. Então, é isso que a gente busca através da aula Maker. E o que ganha, né? O que seu filho ganha com o Maker na escola, com tendo essa experiência no dia a dia, né? Esse desenvolvimento integral. Porque, e aí, as crianças que estão aqui já podem me ajudar a responder. Às vezes, quando a gente tenta alguma coisa e não dá certo, a gente fica um pouco bravo, não fica? Ou triste, né? Ou frustrado, falando assim, por que que não deu certo? E quando a gente trabalha com prototipagem, que eles vão colocar a mão na massa, construir alguma coisa e testar, pode ser que algumas vezes não dê certo mesmo. E aí, naquele momento, eles vão aprender o quê? Com o erro. Então, a frustração, esse desenvolvimento do socioemocional, ele também vai estar presente. Porque vamos supor, vou utilizar o exemplo aqui, vou utilizar seu nome, Elias. O Elias tentou, não conseguiu. Ele vai falar assim: ih, tia, não deu certo. E aí, qual outro jeito que a gente pode tentar para dar certo? Ou, na primeira vez que eu construí o labirinto, deu errado, a bolinha não andou direitinho. O que eu vou fazer para dar certo? Então, a gente aprende vários jeitos diferentes de conseguir o resultado. E nesse processo de tentar várias formas diferentes, a gente vai aprendendo que o erro, testar e às vezes dar errado, também vai fazer parte desse processo de aprendizagem. Então, a gente aqui não está falando só de desenvolver habilidades motoras, de fazer uma dobra correta, de aprender a utilizar uma ferramenta, mas também do desenvolvimento de competências socioemocionais, lidar com frustração, resiliência, tentar outras vezes, aprender a trabalhar em equipe, né? Então, isso tudo vai se desenrolar ao longo, né, do contato com a cultura maker. E aí, aqui, a gente permite, né, que o filho aprenda fazendo e estimule a sua criatividade no processo. Então, quando a Thalícia colocou o desafio para as crianças já sentirem como vão ser, lógico, foi uma degustação, foi uma parte muito pequenininha do que está por vir. Mas quando ela possibilita isso, eles criaram e cada um criou um labirinto do jeito, tá? Que o Carlos que não me deixa mentir, né? Cada um fez de um jeito, cada um pensou numa proposta. E dessa maneira, essa criatividade, esse senso de apresentação é desenvolvido, ok? É estimulado. Então, a gente espera que com esse momento mão na massa, que vai fazer parte da rotina, boa noite, Suzy, que vai fazer parte da rotina das crianças, a partir da parceria do Nave à Vela, eles consigam estimular e refinar cada vez mais esse olhar criativo e esse fazer, né, intencional, atingindo aí os objetivos de aprendizagem. Tudo bem até aqui, família? Certo? Olá, tudo certo. Uhum. Excelente, obrigada. Suzy, só para recebê-la, você que chegou agora, a gente está tirando dúvidas aqui do novo parceiro, do novo formato das aulas do ano que vem, né? De uma parte das aulas. Fique à vontade para perguntar e tirar dúvida, tá? Ok? Ótimo. E aí, agora vamos falar do que mais, de tudo que a gente falou, eles vão se desenvolver, né? Aqui, na experiência da prática maker, né, da cultura de inovação. Ei, Suzy, vou pedir por gentileza, só para você desativar seu microfone. Clicar aí no íconezinho do... Isso, muito obrigada, viu? Mas fica à vontade para interagir aqui, certo? E aí, pessoal, aqui a gente desenvolve 4 habilidades. O que a gente leva para a escola não é um currículo e não é um projeto separado. Isso é muito importante de vocês entenderem, que a proposta do NAVE, ela não é um projeto paralelo às aulas. A proposta é que se desenvolva e que trabalhe essas práticas maker complementando, enriquecendo as aulas que já acontecem
na sala de aula, com a Thalícia, em outros componentes curriculares. Tudo bem? Marta, você quer falar? Ok, vou seguir. Então, nessa proposta de base curricular, 4 competências são desenvolvidas. A intenção criativa, que é a capacidade das crianças olharem um problema e proporem solução viável. E para isso eu sempre gosto de compartilhar que eu fui professora universitária há muito tempo. E lá na universidade, quando a gente está lidando com adulto, né? O que eu via? Que eles sabiam identificar os problemas, mas que eles não sabiam propor soluções. Então, desde cedo, Ávila, Elias, Carlos, a gente vai convidar eles para identificarem o problema, mas também propor soluções. Além de estimular o pensamento complexo, que é fazer desde cedo as crianças conseguirem enxergar um cenário e entender quais são os diversos fatores que influenciam naquele cenário. Ei, Lânia, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Seja bem-vindo, boa noite, viu? Além, pessoal, da construção colaborativa, que é justamente essa proposta de trabalhar em equipe, mas mais do que isso, se eu perguntasse aqui, quantos de vocês, das famílias, né, dos responsáveis, têm rede social? Quantas pessoas levantariam a mão? Ou que jogam algum joguinho no celular, ou usam alguma tecnologia ali? O Carlos já está levantando a mão. Boa. Então, ó, É, 2. Pode falar, eu, Carlos. eu jogo muito jogo no meu celular. Eu jogo Toca Quente e Free Fire e eu gosto muito de jogo. Tá vendo? Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E deixa eu te contar, Carlos. Olha que legal que seria. Além de você jogar o jogo, não seria muito legal se você aprendesse a criar um jogo? É, Né? Nossa, esse é um desafio, não é? é um desafio. Boa. E você gosta de desafio? Gosto. Gosto muito Ai, de desafio divertido. boa! E é justamente essa proposta de engajamento, família, que a gente do NAVE tenta trazer para as escolas. E aí, alguns de vocês podem estar pensando, mas tá, Camila, ele vai criar um jogo por criar? Eu estou pelejando para o meu filho diminuir o número do jogo, você vai me falar que ele vai criar mais um jogo? Mas aqui, toda essa parte de programação e de letramento digital, ele vai fazer com links de componentes curriculares que eles estão vendo em sala de aula. Então, aqui, a gente vai estimular para eles olharem a tecnologia, não só no sentido de consumir, de jogar o jogo, mas dele pensar que ele pode criar. Né? E se eu criasse um jogo que auxiliasse, por exemplo, a reduzir o desperdício de alimentos no meu bairro? Percebe? Como tem uma intencionalidade por trás. Então, quando a gente fala da prática maker, é muito essa visão, né, de criar, mas não é o criar por criar, é o criar com intencionalidade, ok? Que ajuda a resolver problemas. Então, tudo isso vai fazer parte das aulas do Navevela. Além da curiosidade artístico-científica. Que é isso, Camila? As crianças já têm. O que a gente vai fazer é estimular ainda mais, sabe aquele olhar curioso, aquele gostar de pegar com a mão, de testar, né? Todo mundo gosta de ver, desmontar e montar de novo. Então, aqui a gente também vai estimular, porque a gente entende que com essas 4 competências, várias, né, outras competências como segurança, autonomia, criatividade, protagonismo vão ser estimulados, ok? E aí aqui tem alguns registros, eu infelizmente não consegui colocar todas as fotos, né, de vocês, então desse desafio que a gente colocou no sentido de sensibilizar, então muitos de vocês, né, das famílias que estão aqui devem ter se É o, envolvido. pe- é o pessoal da manhã que fez o labirinto. Isso, boa, muito obrigada, Carlos. Então, já compartilhando aqui, né, o momento mão na massa, e nesses momentos eles tiveram
uma fase de apresentar o que foi construído, né? Então, aqui a gente não está treinando só o mão na massa de construir com um desafio, que já seria muito legal, né? De trabalhar a coordenação motora, de trabalhar a autonomia, mas aqui a gente também está trabalhando essa segurança de falar em público, né? De organização de ideias, esse discurso. Então, ao longo do nosso tempo de atuação e pesquisas na área da educação que o NAVE sempre lança, a gente percebe que as crianças que têm contato com o Maker, elas têm uma facilidade de compreensão de conteúdo, de leitura de texto, de letramento, então aprende a ler e escrever mais rápido e contextualizar justamente esse pensamento complexo ao longo do desenvolvimento e contato com essa prática Maker. E claro, aqui a gente teve alguns registros desse primeiro desafio, né? Mas aqui eu trago outros registros de outros parceiros, só para vocês conseguirem perceber e contextualizar melhor como que vai ser um pouquinho do dia a dia das aulas. Então, olha, vão aprender a lidar com algumas ferramentas que às vezes eles não têm contato em casa, mas eles vão aprender a construir com segurança, obedecendo, né, as normas de organização do espaço, utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, a nossa proposta é que eles aprendam com segurança, mas que sejam apresentados a um universo de recursos muito mais amplo, ok? Eu tô Então, aqui, vendo, eu tô pode vendo falar? uma maquete. Eu tô Você vendo está uma vendo? maquete de uma cidade aqui. Boa, pois é. E vão ser construídos alguns elementos que eles já podem ter trabalhado como a maquete, mas é dentro de um contexto, né? Então, aqui, princípios de eletrônica, de circuitos, de programação, como eu falei, né? Dos jogos, dos sistemas de segurança. Então, tudo isso eles vão aprender, né? Fazendo, colocando essa mão na massa e criando, ok? Tudo Como bem até aqui? fazendo. Ótimo. Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, viu? E aí, então, como que a gente vai fazer tudo isso acontecer? Através das nossas coleções, que vão ser trabalhadas, né, aí no ensino fundamental. Então, a coleção que recebe o nome O Guia do Inovador das Galáxias vai ser trabalhado com as crianças que em 2022 estarão no primeiro ao quarto ano, enquanto o Missão Maker vai trabalhar com as crianças do quinto ao nono ano, bom? Então, aqui só me desculpa que está quinto ano, mas é do quinto ao nono ano. Então, agora eu vou apresentar cada um desses materiais. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Olha só, o Guia do Inovador das Galáxias. Como que essa coleção se organiza, né? Durante a minha fala até aqui, eu tenho enfatizado que as crianças vão aprender a trabalhar colocando a mão na massa para resolver problemas reais. Então, aqui, qual é o contexto, né, narrativo dessa história? Como que essa história vai se apresentar para o Carlos, para Elias, para a Ávila e para os demais estudantes da escola do primeiro ao quarto ano? Então, aqui, toda a problemática, toda a apresentação vai ser feita considerando esses quatro personagens, através de histórias, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu usar meu marcador que vocês conseguem ver. Laila, Cris, Cauê e o camaleão Leão. Eles são convidados pela Cari, que é uma guia do Inovador das Galáxias, para ajudar a resolver o problema dessa galáxia que se chama Alegores. Então, eles são convidados para resolver o problema de 6 planetas. E aqui, né, nesse contexto narrativo, família, a gente apresenta esses temas através, né, utilizando aí esses recursos de metáforas e de alegorias para introduzir essas temáticas atuais. Então, o planeta de Desequilibrium, ele vai trazer a temática de ecologia e sustentabilidade. Destecnia vai trabalhar técnica e tecnologia, além da gente trabalhar também curiosidade, criatividade, cultura e identidade. Então, vocês
pessoinhas. Então, Carlos, Elias, os estudantes vão ser convidados e vão ajudar o Guia do Inovador das Galáxias para resolver vários problemas. E quando eles estiverem nessa galáxia aqui, eles vão aprender muita coisa. E aí, quando eles voltam para a Terra, eles desenvolvem projetos, né, que ajudam a resolver também os problemas da Terra. Então, o nosso material se estrutura tanto em aulas, que a gente chama aulas de repertório, quanto aulas de projetos. E essas aulas de projetos, elas acontecem com todos os componentes, uma integração mesmo da escola, dos componentes curriculares, com as aulas maker, para que eles consigam colocar em prática tudo o que eles aprenderam nas aulas de repertório. Então, eu vou passar um videozinho aqui do Guia do Inovador para vocês entenderem melhor a proposta. Rapidinho. Vou pedir, Carlos, Preparados para uma jornada inovadora? Cauê, Cris, Laila e Leão receberam o chamado de Kari, a guia dos inovadores das galáxias, para embarcar em uma super aventura interplanetária. E, junto com a turma, os alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental embarcarão em uma jornada para ajudar os habitantes da galáxia de Alegores a reencontrarem o equilíbrio. Nessa aventura por 6 diferentes mundos, os jovens inovadores encontrarão problemas que vão exigir muita criatividade e mão na massa para serem resolvidos. Os planetas possuem desafios próprios, todos conectados a um tema relevante. A cada ano, eles são revisitados sob um olhar diferente, em uma aprendizagem progressiva que respeita a idade e as habilidades das crianças. Depois de explorar os problemas em outra galáxia, os alunos trazem as soluções também para a Terra, com projetos práticos que proporcionam uma aprendizagem ativa, significativa e transformadora. Assim, os alunos se tornam protagonistas ao construir soluções e escrever a sua história. Tudo isso através dos livros que trazem orientações para todas as etapas da aventura, kits para estimular a autonomia no processo de aprendizagem e uma plataforma digital para o aluno aprofundar suas descobertas e registrar todo o seu processo. Os momentos presenciais e virtuais mesclam etapas de trabalho em grupo e de aprofundamento individual, sempre focados em estimular o letramento em diferentes tecnologias e linguagens de nossos jovens inovadores. O Guia do Inovador das Galáxias foi desenvolvido para estimular o aluno a pensar, criar e testar suas soluções, seja na Terra ou em qualquer outra galáxia. Tá preparado? Então junte-se à tripulação do Nave à Vela nessa aventura e, como um inovador das galáxias, embarque rumo a uma revolução educacional. Então, essa é a apresentação, né, do guia, que é essa coleção que vai estar presente aí com os anos iniciais do 1º ao 4º do ensino fundamental. E o que se constitui o material do aluno, né? Então, a gente tem uma caixinha, em que nessa caixa, o box do aluno, vem o livro, que vão ter todas as histórias, né, nesse formato de história em quadrinho aí, para quem gosta de ler, e nesse formato de HQ, né, que aproxime, que engaja esses estudantes. Quer falar, Carlos? Pode falar. Aqui, ó, eu já tenho um monte de história em quadrinhos que eu já conheço. Turma da Mônica, eu conheço todas. Muito obrigada por essa contribuição, Carlos. Por quê, gente? Com essa fala do Carlos, a gente já consegue ver que já é uma coisa que eles gostam de ler, né? Então, essa temática vai ser apresentada por uma linguagem que o estudante já se engaja. Então, aqui a gente tem esse livro com todas essas histórias e que eles podem usar o próprio livro para fazer os registros dessa jornada. Então, todas as atividades que eles tiverem acesso, eles vão aqui registrando no livro. Junto com o livro, a gente tem o kit criativo. E esse kit criativo, ele vai ser um kit criativo por capítulo, e ele faz parte da história. Então, para cada capítulo, a gente tem a montagem de um artefato que vai contribuir para resolver, que vai ajudar a resolver o problema daquele planeta. Num outro ponto, a gente tem também um livro de moldes e descartáveis, e aqui vem alguns jogos de carta que ajudam a vivenciar, né, a parte mão na massa aqui de cada história. Esse aqui é o material físico. Junto com o material físico, as crianças vão ter acesso a uma plataforma digital.
Porque todo o nosso ensino, né, como a própria pandemia, assim, mostrou essa necessidade e a gente viu que funciona, a gente mesclar. Então, essas atividades híbridas. Então, a gente vai ter 4 partes aqui na escola, né? Toda semana vai ter aula maker, né? De cada capítulo, só que uma parte também vai ser feita no modelo assíncrono. Então, que eles vão ter que cumprir esses desafios utilizando a nossa plataforma digital. E essa nossa. Opa! E essa nossa plataforma digital, ela é gamificada. O que que isso significa? Que, por exemplo, quando o Carlos inicia um capítulo, uma jornada em sala de aula com a professora Talícia, ele vai ter acesso a um jogo virtual em que lá a Kari, que é essa inovadora das galáxias aqui, a líder, ela vai colocar um desafio para o Carlos aprofundar em casa, junto com a família, e colocar também a mão na massa com a família. Okay? Então, em casa, essa plataforma digital possibilita essa aproximação e que vocês, quanto família, consigam acompanhar o que está sendo também trabalhado em sala de aula. Ok? Então, aqui a gente tem vídeos, a gente tem momento mão na massa, a gente tem atividades socioemocionais que possibilitam a ampliação dessa vivência maker. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Ótimo. Vou seguir, então, para apresentar a nossa última coleção e abrir para dúvidas. Então, Missão Maker é do 5º ao 9º ano, está faltando até o 9º ano aqui, mas a proposta desse Missão Maker é que as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, né, que já são maiores, que eles reproduzam projetos e, na verdade, criem projetos 100% autorais. Então, aqui, a gente não tem mais os personagens da história anterior, da coleção anterior, mas aqui eles são lançados uma série de desafios do mundo real que eles vão conseguir colocar em prática. Então, vou passar o vídeo rapidinho também. Ele tem 1 minuto. A escola vive hoje uma transformação. E o principal elemento desta mudança é uma coisa que todo aluno tem de sobra: a criatividade. Ela é o início de tudo, o principal e mais abundante recurso do ser humano. Sem o nosso lado maker, não desenvolveríamos todas as nossas tecnologias. Nossa capacidade criativa nos fez ver desde mundos microscópicos até os astros distantes. Criamos soluções, iluminamos casas, cidades e conquistamos os céus. Mudamos até a forma de nos relacionarmos, de nos informar. E para ajudar alunos do 5º ao 9º ano a desenvolverem este lado criativo e inventivo, o Nave à Vela lança a coleção Missão Maker. Formada por 5 livros e uma plataforma digital, a coleção incentiva a aprendizagem criativa de cada aluno, explorando temas que o farão mergulhar em diferentes aspectos da cultura maker. A coleção utiliza uma metodologia inovadora, híbrida, promovendo a aprendizagem online e offline, em casa e na escola, além de desenvolver competências essenciais para o aluno explorar e compreender um mundo em constante transformação. Na Missão Maker, os alunos terão projetos práticos que proporcionarão uma aprendizagem ainda mais significativa e transformadora. Aprender é muito bom, mas aprender fazendo é ainda melhor. Junte-se à tripulação do Nave à Vela e embarque rumo a uma revolução educacional. Opa! E aí, pessoal, aqui são alguns dos temas, né, além de trazer todos esses projetos que são temáticas que despertam o interesse deles, né? Então, boa noite, Vani, que está chegando aqui na sala. Assim como o Guia do Inovador das Galáxias, a gente também tem projetos além das aulas de repertório, né? Além dos capítulos dos livros. E, assim como o Guia do Inovador, o Missão Maker também vem um livro anual, então, que vai ser trabalhado durante todo o ano letivo, em que o estudante pode registrar aqui os aprendizados dessa jornada e acompanham alguns kits criativos que ajudam ele a ampliar o repertório e cumprir alguns desafios de momento maker.
Junto com esse material físico, a gente também tem a plataforma virtual, que aqui nessa coleção ele segue a proposta do modelo de sala de aula invertida. Então, antes do seu filho ir para a escola e aprender sobre aquele tema, ele já vai ser sensibilizado através do acesso à plataforma. Então, os vídeos são todos construídos de uma maneira que engaje os estudantes, né? E para cada capítulo a gente tem também um desafio mão na massa individual, que ele constrói em casa com recursos que já tem disponíveis em casa, bem simples, e a partir disso ele começa a enxergar essas possibilidades de criar coisas, protótipos e projetos com os recursos que ele tem ao redor. Então, essa coleção, ele vai ter a oportunidade de tirar ideias 100%, né, da cabeça, levar para o papel, colocar a mão na massa e testar essas ideias autorais. Né? E a plataforma, ela possibilita, enriquece muito mais essa vivência. Então, na aquisição do material físico, o acesso à plataforma também é garantido, proporcionando aí esses espaços do meio analógico, né, do físico e do virtual. E aí, onde vão acontecer todos esses momentos mão na massa, né? O espaço maker que está sendo construído e pensado, então já tem o local, e aí eles vão receber os mobiliários, né, em que esse local vai ser todo sinalizado, em que, a partir do momento que seu filho já entra nesse espaço, ele já é convidado a criar. Então, ali ele sabe que ele vai conseguir colocar a mão na massa, vai aprender a utilizar a ferramenta, né, e vai ser um espaço de colaboração, de co-construção, né, e colaboração ali com os seus colegas de sala. Então, é um espaço que eles já gostam e, se deixar, todas as aulas acontecem lá. Todos esses momentos, gente, de criação e de experiência maker vão ser facilitados, né, pelas figuras do educador maker, que são professores da própria escola. Então, para os anos iniciais, a gente tem aqui a Thalícia, né, que vai comandar aí essa experiência, facilitando esses momentos. Thalícia, a gente já teve em outros momentos sentando, planejando. Então, tanto ela quanto o Afonso estão muito dedicados em estudando material e preparando essas aulas para o ano que vem, né? O Afonso vai ficar responsável pela missão maker, então, do 5º ao 9º ano, o educador maker vai ser o Afonso. E, além disso, a escola está recebendo um baú. Então, esse baú, ele vem com todos os equipamentos e materiais para que as crianças vivenciem a prática maker descrita nos livros, nas coleções. Então, isso, a escola ganha o baú, é um baú bem grandão, cheio de materiais de consumo, né? Consumíveis e não consumíveis, para que esses momentos mão na massa aconteçam. E a escola também vai ganhar, né, no fechamento dessa parceria, uma impressora 3D. Então, aqui a gente está falando de um aparelho tecnológico de fabricação digital que amplia muitas possibilidades de criação das crianças nos projetos. Então, tudo isso vai fazer parte do novo cenário e do Colégio Sagrado para 2022, com muita novidade e muitas possibilidades, muito material novo que as crianças vão aprender a usar e vão construir aí esses momentos e esses projetos. E aí, gente, até para a gente terminar no horário, eu só vou pedir, porque eu acho que esse material é de um grande parceiro aqui em São Paulo que a gente tem, e que eu acho que para as famílias fica muito mais fácil ilustrar qual que é o aprendizado. Okay? Então, vou pedir licença para compartilhar esse vídeo, que eu acho que ele resume muito bem tudo que a gente falou aqui nesse nosso encontro. De princípio, eu falei, não pode ser. Eu sempre quis ter um negócio desse pra vir aqui, fazer as coisas que eu queria fazer, desenvolver alguma coisa. Eu nunca tinha visto nada igual em nenhuma outra escola. Sempre tinha alguma coisa legal acontecendo, sempre tava alguma coisa muito diferente que eu não fazia ideia do que era. Finalmente, eu ia conseguir colocar em prática as ideias que estavam na minha mente. Gostaríamos que isso tivesse surgido já há algum tempo. Inclusive, já havíamos visitado outros espaços, como os Fab Labs. Eu nunca tinha feito nada igual com um projeto completo de planejar
de montar o nosso grupo e ter nossas tarefas para fazer. Você começa a trabalhar, você começa a ter, tipo, correria, responsabilidade para terminar projeto, prazo. Aqui eu aprendi também a trabalhar mais em grupo, a ser mais independente com algumas coisas. O fato do projeto estar 100% com a gente, nas nossas mãos, é uma sensação que, sabe, eu fico até meio ansioso de pensar nisso. Essa vivência e essa liberdade para os alunos é muito legal, é fundamental também para que eles possam aprender. Porque se eles não põem a mão na massa, eles não aprendem. Se o espaço é maker, ele tem que acontecer, tem que fazer, tem que aparecer. A gente trabalhou com parte eletrônica, a gente trabalhou com até parte de química. Então, é coisa que você vê na aula que você está vendo aqui. E vivenciar a aplicação dos conceitos físicos, por exemplo, de flutuação e empuxo, de inércia e rotação, de avanço, enfim, coisas que talvez em sala de aula jamais fossem trabalhadas. Eu projetei a gôndola do balão que a gente fez, do dirigível. Eu usei um CAD, aprendi a usar um CAD e projetei toda a gôndola, o suporte do motor. E os problemas que fomos enfrentando durante a execução do projeto só enriqueceram o projeto do ponto de vista do aprendizado. E foi muito legal, os meninos vinham trocar ideia comigo só para aparar arestas. Nós fomos aprendendo junto. Você projeta um negócio no computador, assim, você vê que tá tudo certo lá, mas sabe, ainda tem aquela assim que você, tipo, não acredito que tem isso mesmo. Daí você vai lá, faz, você vê que sai o negócio e você vê na sua mão, assim, o projeto que você desenhou, que você calculou, que você imaginou e tá na sua mão agora. É assim, incrível. No que vem eu sei que eu vou me aprofundar, vai dar certo que eu vou criar um projeto pra Expo Maga do ano que vem, que vai dar certo. No futuro eu vou estar mais acostumado a mexer em tais projetos, não vai ser uma coisa tão radical. E a gente vai rompendo paradigmas. Eu vou aprendendo esse novo modelo de que, quebrou, é barato, compra outra, vamos fazer funcionar. O importante é fazer funcionar. Me trouxe até felicidade, até prazer de fazer. Foi muito bom. É simplesmente sensacional. É uma experiência que eu acho que todo mundo precisava ter. Então, pessoal, com esse vídeo eu acho que resume um pouco dessa proposta que a gente traz para o colégio a partir de 2022, né? Que as crianças vão chegar, acho que falando muito desse momento. E é o convite que a gente deixa aqui, tanto para tirar dúvidas, então fiquem à vontade para perguntar agora, mas principalmente para vocês se envolverem, né? Envolverem apoiando nos momentos maker que vão acontecer em casa, aproveitarem para aprender muita coisa também com os filhos, né? Que vão ter acesso a essa tecnologia, a essas aulas, porque o maker parte disso, que todo mundo aprende com todo mundo. E o educador maker vai ser ali um facilitador de todo esse processo de aprendizagem. Pode falar, Rosa. E Camila, no vídeo apareceu os meninos maiores, né? Uhum. E as crianças menores, elas também vão ter acesso a fazer esses tipos de arte? Elias ficou logo todo empolgado, Elias só tem 8 anos. Sim, como eu disse, toda essa proposta de metodologia, né, é porque esse case do Mackenzie, ele foi feito com os anos finais, mas toda essa proposta, inclusive de aprender o básico de projetar ali alguma impressão na 3D, ele já é estimulado desde os anos iniciais. Então, o projeto Maker, com toda essa estrutura e essa proposta de aprendizagem, vai acontecer do 1º ao 9º ano no colégio. Ok? Ok, entendi. Ótimo. E aí, pessoal, mais dúvidas? Quero ouvir perguntas. Estamos aqui. E aí, gostaram da novidade? Queremos ouvir Ficou um pouco. Todo empolgado aqui, todo empolgado. Coisa boa. Vem muita mão na massa por aí. Camila, eu acho que os nossos alunos, eles vão fazer contagem regressiva.
para o início Opa, das aulas. que maravilha, né? Que maravilha isso. Pelo que eu conheço os meus alunos, eles devem estar a 1000 por hora. Não, isso é muito... Alice, vai te dar trabalho, viu? Vai multiplicar. Vamos construir muitas coisas. Tem muita novidade. Boa, porque a gente quer justamente isso, que estimule esse criar, né? Só que não é um criar por criar, não é um brincar por brincar, é um brincar com propósito, com intencionalidade pedagógica. Então, tudo tem uma metodologia, uma pedagogia por trás, ok? Que propicia esse momento. E muito preparo, né, Thalícia? Muito. Boa. Então, pessoal, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Vou interromper aqui a apresentação. E aí vou encerrar aqui a gravação. Jamerson, Thalícia, querem trazer alguma coisa? Já deixando aqui em aberto para os pais que tiverem alguma dúvida em conhecer o nosso material, em ter um bate-papo, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos ter o prazer de estar esclarecendo, de estar ouvindo vocês, né? Para que a gente possa estar somando, unindo as nossas ideias, porque o ano de 2022 se prepare, nós vamos ter muitas inovações, e isso vai movimentar a nossa escola e vai trazer uma aprendizagem mais significativa para as nossas crianças. Pois quem me dera se na minha época eu tivesse esse aprendizado, né? Tivesse essa oportunidade de construir. E nós vamos começar o ano de 2022 rompendo. Vamos aproveitar essa geração que está aí a 1000 por hora e vamos romper uma estrutura educacional e iniciarmos uma nova, bem mais significativa. Só complementando o que a Thalícia falou aí, a Camila também já falou, que os responsáveis aí pela essa implementação é a Camila, a Thalícia, o Afonso e eu, nós estamos bem empolgados para trazer essa novidade, porque quem não sabe, eu e Thalícia, nós estudamos juntos aqui no colégio, somos crias do Sagrado, e aí a gente sempre se pergunta o que a gente queria ter tido aprendido quando nós éramos mais novos. Então, uma coisa que a gente sentia um pouco mais, a gente sentia falta era uma atividade mais prática. Claro, na época tinha as atividades práticas, mas não estavam preparando para os desafios que a gente ia enfrentar no futuro, na vida adulta, a forma de pensar, a forma de ser maker. Eu acho que esse aqui é o principal objetivo do maker, estimular o aluno a procurar diferentes soluções para aquele problema. E a gente sabe que na vida adulta é o que a gente mais tem que fazer. Então, o Nava Velha é um parceiro já está sendo um parceiro de excelência, que vem junto com o Sagrado a propiciar isso para o estudante, que é botar ele, que é o protagonista do seu próprio conhecimento. Então, fazer ele, a gente vai dar todas as ferramentas, ensinar, guiar, mas ele vai ser o responsável pelo seu próprio aprendizado. Sim. Vamos juntos, né, Jamerson? Como eu sempre coloco no grupo lá que a gente tem. Vamos juntos. E a gente conta com vocês, quanto família, para navegar junto com a gente. Com certeza, porque é uma parceria. A escola e família é a parceria que dá certo. Tudo bem, pessoal? Camila, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, aí a gravação, a gente vai passar o link pelos grupos, estava no Instagram aqui também, mas se ninguém tiver mais nenhuma dúvida...